Amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam nos nossos corações nessa noite. É uma alegria muito grande poder estar louvando ao Senhor. Mesmo em casa, no aconchego dos nossos lares, a igreja continua reunida. Eu quero brevemente orar por nossas vidas, orar por nossas famílias. Em seguida, louvar ao Senhor junto com vocês. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, te damos graças, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá, ó Deus, de continuarmos reunidos, ó Deus, como igreja do Senhor, ó Deus, mesmo nos nossos lares, Senhor. Mas a nossa fé está em Ti, Deus, a nossa esperança está em Ti, Senhor. Continua guardando as nossas vidas, guarda os nossos lares, ó Deus, as nossas famílias, Senhor. Continua nos abençoando, ó Deus. Que o Senhor possa estar, ó Deus, continuando, ó Pai, nos dar saúde, ó Deus, nesses tempos tão difíceis, Senhor. Guarda as nossas vidas, ó Pai, no Teu amor, ó Pai. Nós pedimos ao Senhor, ó Deus, que esteja conosco, nos fortalecendo, ó Deus, em tudo aquilo que nós necessitamos, ó Pai. É a nossa oração, a oração da Sua igreja reunida nos lares, ó Deus, com perdão dos nossos pecados, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Louvemos ao Senhor. Louvemos então. Entrego a Ti a minha oração, Senhor, pois Tu és para mim fontes de águas vivas. Aleluia. A minha oração, pois Tu és, Senhor, fontes de águas vivas que há em mim. És a minha esperança, eu descanso em Ti. Posso confiar, a vitória está por vir. Entrego a Ti a minha oração, pois Tu és, Senhor, fontes de águas vivas que há em mim. És a minha esperança, eu descanso em Ti. Posso confiar, a vitória está por vir. Senhor, estou em Ti, Tu és um Deus de amor. Eu não temerei o mal, Tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber a Sua palavra, Deus, que me fará vencer. Seguro estou em Ti, Tu és um Deus de amor. Eu não temerei o mal, Tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber a Tua palavra, Deus, que me fará vencer. A Tua palavra, Deus, que me fará vencer. Aleluia. Boa noite, queridos amigos e irmãos da PIB. É uma alegria mais uma vez estarmos juntos, reunidos, mesmo que de forma online, mas juntos para louvar e bendizer o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós não esperávamos ter que retornar a esse modo de estarmos de forma totalmente online, sem estarmos presencial. Mas estamos vivendo momentos em que se faz necessário o uso dessa ferramenta. Eu gosto sempre de dizer que a igreja do Senhor jamais fecha, mas nesses dias é necessário que as portas do templo estejam fechadas, até para que nós possamos cooperar, para que esse vírus não se propague ainda mais e que vidas não sejam ceifadas por essa pandemia que já tem trazido grandes prejuízos e tem assolado muitas pessoas. Com a graça de Deus, nós aqui na PIB temos
quer agradecer muito ao Senhor. Por quê? Porque só tivemos 2 casos confirmados aqui, né? Durante todo esse ano de pandemia, apenas 2 casos e 2 casos com sequelas leves, né? Com consequências leves, sintomas, vamos dizer assim, né? Leves. Nenhum deles precisou de internação, né? Foi tudo bem tratado de uma forma assim muito tranquila e para a honra e glória do Senhor. Mas nós sabemos que também temos esse compromisso social e assim, né, como exemplo, como cooperação aí com o Estado, com a Prefeitura, esses próximos 15 dias, nós estaremos nos reunindo como Igreja do Senhor, mas de maneira, né, online. Hoje eu quero falar com você, né, o seu coração, a palavra que Deus colocou no meu coração, está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, os versos de 1 a 6, um texto muito conhecido, né, tem como título, né, a pesca maravilhosa e os primeiros discípulos, né, então tem esse título aí em algumas versões. Eu quero ler a palavra do Senhor com você, estarei lendo na NAA, né, mas você pode acompanhar aí na sua versão. É Lucas capítulo 5, os versos de 1 a 6, que diz assim: Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos juntos à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentou-se e do barco ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: Leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lancem as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre esta sua palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Então, que texto maravilhoso. Vamos falar com Deus, vamos orar, né, para que o Senhor traga luz ao nosso coração através da sua santa palavra. Querido Deus, nós te somos gratos, Pai, pelo privilégio de servir ao Senhor, pelo privilégio, Deus, de sermos tua igreja, de sermos escolhidos por ti para louvar e engrandecer e exaltar o teu santo e excelso nome. Pai, nós não temos como, Deus, começar esse culto e estarmos falando da tua palavra sem antes colocar diante de ti a situação que se encontra na nossa cidade, no nosso país e, ó Deus, o mundo, ó Deus, quase que por inteiro. Ó Deus, quase que podemos dizer que ajoelhados diante de um vírus invisível, mas um vírus que não é maior do que o teu poder. Um vírus, ó Deus, que não pode ser comparado ao teu santo e excelso amor. Ó Pai, nós clamamos ao Senhor pela vitória, pela cura. Nós não sabemos, ó Deus, qual é o intuito, ó Deus, de onde surgiu, como surgiu, se é algo, ó Deus, programado, se é algo, ó Deus, que surgiu de forma natural, se é algo, ó Deus, feito justamente para, de certa forma, desestabilizar alguns governos e sobrepor outros. Mas o que sabemos, ó Deus, que vidas têm sido ceifadas e que, ó Deus, pessoas estão morrendo, famílias estão sofrendo e, ó Deus, o mundo, ó Deus, está abalado diante, Deus, dessas situações. E nós clamamos ao Senhor, ó Deus, pela cura, pela solução, porque para que essas vacinas, ó Deus, realmente elas possam surtir efeito, ó Deus, e ter eficácia realmente nas pessoas e que possa, ó Deus, ser ter um avanço também, ó Deus, na sua produção e que possa estar acessível de maneira rápida, ó Deus, a todas as pessoas, para que assim, ó Deus, nós possamos nos livrar, ó Deus, realmente desse mal que esse vírus tem causado. Console, ó Deus, conforte o coração de cada pessoa que está enlutada, de cada família que sofre por ter perdido, Deus, um ente querido. Aqueles, ó Deus, também que são, ó Deus, próximos da gente, que estão internados, como, ó Deus, os teus servos, ó Pai, igual próximos de nós, ó Deus, o irmão do irmão Gleicinho, Deus, seja com ele, com a família, esteja fortalecendo ali, ó Deus, o irmão dele, para que ele possa, ó Deus, se recuperar da sua saúde, vencer esse vírus e sair, ó Deus, completamente recuperado, Deus, desse mal. Seja também com o irmão Gonzaga, o Pai, servo fiel do Senhor ali dos Alterosas,
que o Senhor possa, Pai, em nome do Senhor Jesus, restaurar a saúde do teu servo e também estar com ele, ó Deus. E seja, Deus, com cada um, ó Deus, dos teus servos que estão sofrendo, estão passando, Deus, por esse momento de luta e, ó Deus, estão acamados, estão internados e carecendo realmente, ó Pai, da intervenção direta do teu poder e da tua graça sobre a vida deles. Pai, em nome do Senhor Jesus, que nesse momento em que a tua igreja não está tendo a possibilidade de reunir-se de forma presencial, mas que nós possamos continuar, ó Deus, unidos como igreja do Senhor, fortalecidos, ó Deus, na paz e no amor que vem do Senhor Jesus, e que possamos continuar, ó Deus, realmente seguindo ao Senhor e glorificando o teu nome como igreja santa do Senhor, ó Deus, separada para louvar ao Senhor, mesmo, ó Deus, que estejamos separados fisicamente. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus, fala ao nosso coração através da tua santa palavra, edifica-nos na tua santa palavra, enche o nosso espírito com o teu santo espírito e perdoa, sim, Senhor, as nossas falhas, às vezes que entristecemos ao Senhor com o nosso modo de agir, pensar e até mesmo com as nossas palavras. Assim oramos agradecidos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Queridos, então vamos refletir aí sobre a palavra que nós acabamos de ler, em Lucas 5, de 1 a 6. Eu quero trazer para esse momento de reflexão o tema "Não desista de lutar", não desista de lutar. Quantas vezes nós pensamos realmente em desistir de várias coisas na nossa vida? Desistimos das pessoas, desistimos da igreja, às vezes desistimos do trabalho, desistimos da nossa família, da esposa, dos filhos, do marido. Muitas vezes desistimos dos estudos, começamos e não concluímos, nós paramos, e alguns chegam ao ponto de desistir da própria vida, dando cabo assim do bem mais precioso que Deus nos concedeu, que é a vida, e muitos desistem. Esse texto é interessante porque ele começa já de uma forma que mexe muito com o meu coração, pois diz que Jesus estava ali junto ao lago de Genezaré, que é o mesmo mar, o conhecido Mar da Galileia, que é um lago gigante e chamado então de Mar da Galileia, e diz que a multidão apertava para ouvir a palavra de Deus. Por isso que mexe com o meu coração, pois nós vivemos em dias em que as pessoas também estão desistindo de ouvir a palavra de Deus. As pessoas estão se apegando a fábulas, as pessoas estão se apegando a tantas coisas, as pessoas estão seguindo pessoas que falam coisas que agradam os seus ouvidos, que amassageiam o seu ego, mas as pessoas estão se distanciando da palavra de Deus, da sã doutrina. As pessoas não querem ser confrontadas com seus erros, não querem renunciar ao pecado, não querem viver realmente para Cristo, mas querem a cada dia estar buscando seus próprios interesses e sobressair naquilo que realmente elas julgam ser um ideal que vai trazer algum tipo de benefício, mas que esse benefício realmente não é glorificar e exaltar o nome do Senhor. É algo para apenas se satisfazer, algo para apenas te trazer algum tipo de benefício. E aqui diz que as pessoas estavam apertando Jesus, porque elas estavam querendo ouvir a palavra de Deus. Poucos os textos em que vai se relatar isso. Muitas vezes as multidões também cercavam Jesus, porque elas estavam buscando seus próprios interesses, elas queriam ser curadas, elas queriam receber uma bênção, elas estavam muitas vezes curiosas em saber quem é Jesus, o que ele podia fazer, elas estavam ali por diversos motivos e erraram as situações em que nós vamos ler no texto sagrado, em que as pessoas estavam apertando Jesus para ouvir a palavra de Deus, elas estavam ali sedentas para ouvir a palavra de Deus, e esse é um texto que realmente relata isso. E aí então nós vamos ver depois que vai dizer logo no verso 2 que Jesus viu ali os barcos, 2 barcos que estavam ali, e diz que os pescadores daqueles barcos, eles estavam já lavando as suas redes.
Esse sinal de lavar as redes é um sinal já que eles estavam desistindo da pescaria. Eles já tinham desistido de pescar naquele dia. Eles já não mais estavam acreditando que era possível extrair, né, o alimento naquele dia. Eles não estavam mais crendo no sucesso, né, da sua atividade naquele dia. Eles estavam já lavando as suas redes para guardá-las e para ir embora para a sua casa, desistindo de pescar. O texto diz que eles passaram uma noite inteira tentando e que eles não pescaram nada. Então eles estavam lavando as suas redes, cansados, desanimados, frustrados por terem se esforçado tanto e não terem conseguido pescar nada, né? E eles tinham já desistido de lutar naquele momento pelo seu sustento. Eles não estavam mais dispostos a tentar. Isso acontece muitas vezes com a gente. Esse momento de pandemia tem sido um momento em que muitas pessoas estão desistindo dos seus sonhos, muitas pessoas estão desistindo de lutar, né, por aquilo que elas realmente acreditam. Muitas pessoas estão desistindo até mesmo da fé, estão desistindo de seguir caminhando com Deus, porque nesse momento de pandemia não é só os empregos que estão sendo ceifados, né? O convívio familiar tem se tornado mais difícil em muitas famílias. O convívio na igreja do Senhor também tem se tornado mais difícil, porque todos nós fomos afetados pela pandemia de uma maneira ou de outra, né? Muitas vezes nós tivemos que reaprender, como agora, a cultuar ao Senhor, não mais de forma presencial, mas de forma online. E aí muitas pessoas têm desistido, muitas pessoas têm pensado que não vale a pena, porque problemas têm surgido, diferenças, né, têm aparecido, porque a convivência tem se tornado mais difícil, os projetos, a estrutura muitas vezes da igreja tem sido mudada, e aí isso tem gerado desconforto, tem gerado conflitos, e as coisas estão realmente mais complicadas. Dentro de casa, os pais têm tido que conviver mais com os filhos, e muitas vezes a paciência tem sido, né, de certa forma mais exigida, né? O home office, o trabalho em casa, maridos e esposas às vezes têm que trabalhar no mesmo ambiente dentro de casa e ainda conviver ali com os filhos que estão também com a escola, né, online, né? E aí o estudo em casa, homeschool, e aí então isso tudo a gente não foi preparado para isso, tem gerado muitos conflitos e muitas pessoas têm desistido, né, de muitas coisas. E aí isso tem trazido, né, uma grande frustração, um grande descontentamento, né, uma grande decepção, semelhante ao que aqueles discípulos haviam vivido ali, né, naquela noite, né? Eles haviam passado a noite inteira fazendo aquilo que eles sabiam fazer, que eram pescar, e não conseguiram pescar nada. Mas nesse texto nos mostra pelo menos 4 motivos para que, assim como Jesus ensinou aqueles discípulos que eles não deveriam desistir, também nós podemos aprender com esse texto 4 razões, 4 motivos para que nós também não venhamos a desistir dos nossos sonhos, não venhamos desistir de lutar pela nossa família, não venhamos desistir de lutar, né, pela firmeza da nossa fé, não venhamos desistir de lutar, né, uns pelos outros, não venhamos a desistir de lutar por estar vivendo com Cristo. Então vamos aprender algumas coisas que realmente fazem a diferença na nossa vida como servo de Deus. E a primeira delas é que nós não devemos desistir de lutar, porque Jesus sempre terá e sempre tem uma solução para os nossos problemas. Jesus, no momento em que nós acreditamos que não existe mais solução, no momento em que nós pensamos em desistir, no momento em que nós achamos que já fizemos de tudo, que já tentamos de tudo, o Senhor tem a solução para os nossos problemas e Ele tem a resposta para as nossas lutas. O verso 4 é interessante porque ele mostra exatamente isso, porque diz que quando Jesus acabou de ensinar a multidão, ele entrou no barco, sentou-se ali, começou a ensinar a multidão, né? Ele chega para Simão, né, Pedro, e diz assim: leve o barco para o lugar mais fundo do lago e lance as redes para que vocês possam pescar. Lance a rede de vocês para pescar. Jesus trouxe uma solução. Olha, os peixes estão lá no fundo do lago. E aí talvez venha a pergunta: mas eu já tentei pescar lá no fundo do lago e não tinha peixe.
E muitas vezes essa é a pergunta que nós fazemos: Senhor, mas eu já tentei fazer isso que o Senhor está mandando eu fazer, mas não deu certo, porque talvez não era o momento certo, talvez não fez da maneira correta, não fez sobre a palavra do Senhor. E Pedro vai dizer isso, né? Que ele vai dizer que ele já havia trabalhado toda a noite, aqui no verso 5 em resposta, mas que sobre a palavra do Senhor ele ia lançar a rede. O importante é saber, queridos, que Jesus sempre tem uma resposta, uma solução para os nossos problemas, e muitas vezes pode ser algo que nós já tentamos, mas nós tentamos, não sobre a direção do Senhor Jesus. Muitas vezes nós tentamos sobre a nossa própria direção. Muitas vezes nós tentamos no momento que não é o momento correto, sem o auxílio do Senhor Jesus, sem Ele estar no comando, sem Ele estar na direção. E quando Ele está no comando, Ele está na direção, quando nós permitimos que Ele conduza a situação, Ele sempre tem uma resposta, uma solução para os nossos problemas. Por isso nós não devemos desistir. Jesus tem a resposta. Seja qual for a situação que você está enfrentando, seja qual for a dificuldade, seja nesse momento de pandemia, ou às vezes não tem nada a ver com a pandemia, às vezes é algo que você já enfrenta há mais tempo ou há menos tempo, às vezes é algo pessoal, às vezes é algo espiritual, às vezes é algo emocional, não importa. Talvez você diga: eu já tentei de tudo. Tente ouvir Jesus, Ele tem a resposta, Ele tem a solução. Por isso, não desista sem antes esperar a solução de Jesus, sem antes esperar o comando de Jesus, sem antes esperar Ele te direcionar. Olha, vai lá para o fundo do lago, vai um pouco mais distante, para as águas mais profundas, e lá você vai lançar as suas redes, que você vai pescar. E talvez você diga: Senhor, eu já fiz isso. Não importa, se Ele agora te manda fazer, faça sobre a ordem dEle, e aí sim você vai encontrar a solução, a resposta para o seu problema. O segundo motivo para que nós não venhamos a desistir de lutar e nem desanimar diante das dificuldades é porque quando nós estamos cansados, sobrecarregados, o Senhor renova as nossas forças. Ele mesmo diz isso: vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E aqui no verso 5, a gente vê o Senhor Jesus renovando as forças dos discípulos, porque Pedro vai dizer isso. A resposta de Simão Pedro é: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nós não apanhamos nada, mas sobre a sua palavra nós vamos sim lançar de novo as redes. O que Pedro está dizendo: olha, a gente trabalhou, a gente está cansado, a gente já está lavando as redes, dá um trabalhão lavar as redes, a gente vai jogar essas redes de novo em lugar onde nós já sabemos que não tem peixe. Não, mas as nossas forças foram renovadas. Nós vamos julgar porque agora nós sabemos que vamos julgar sobre a sua direção, sobre a sua palavra. A nossa força para tentar de novo foi renovada pelo Senhor. E aí, queridos, é isso que nós precisamos crer, que nós não devemos desistir das nossas lutas, nós não devemos desistir da conversão dos nossos familiares, nós não devemos desistir da cura daqueles que estão enfermos, nós não devemos desistir de procurar um emprego que nós estamos almejando, nós não devemos desistir dos nossos sonhos, aqueles que têm sonhos de se casarem, aqueles que têm sonhos de se formarem numa faculdade, aqueles que têm sonhos de tantas coisas. Você não deve desistir de lutar por eles, porque o Senhor renova as suas forças. Quando você já estiver cansado, quando as suas forças estiverem acabado, o Senhor vai renovar as suas forças. Quando você ouvir o comando do Senhor, quando você ouvir a solução do Senhor, a resposta do Senhor, como os discípulos ouviram, as suas forças serão renovadas e novamente você terá disposição para continuar lutando. E em terceiro lugar, para não nos alongarmos muito, é mais difícil a gente às vezes ficar atencioso a um vídeo do que quando estamos ouvindo presencialmente. Não desista de lutar, pois Jesus no momento certo vai trazer para você a vitória que você precisa. É o que diz o verso 6, eles lançaram as redes e quando eles fizeram isso, diz que eles apanharam uma grande quantidade de peixes e que as redes deles começaram a se romper. Então a vitória veio. Aqueles homens desanimados ali do início do texto, que estavam lavando as suas redes,
agora eram homens que estavam com as suas redes cheias de peixe, cheias de alimento, cheias de sustento, ao ponto dessas redes se começarem a querer se romper por não caberem tanto peixe, por não suportarem aquilo que Deus promoveu e proveu para eles. E é isso, nós não podemos desistir exatamente por isso, porque no momento certo Deus vai nos dar, Jesus vai nos dar a vitória que nós precisamos. Às vezes a noite que eles passaram foi muito difícil, às vezes tinha ali mosquito incomodando eles durante a noite, às vezes estava frio, às vezes deu fome, né? Muitas vezes o sono chegou, nós não sabemos se era uma noite que estava ventando e eles tiveram que ali lutar contra o vento. A gente não sabe quais foram as dificuldades, assim como eu não sei como tem sido, né, as dificuldades que você tem enfrentado nas suas lutas diárias, nos seus desafios, e por isso você talvez tenha, assim como os discípulos, diversas razões, diversos motivos para desistir, mas não desista, porque no momento certo o Senhor vai conceder a vitória que você precisa, vai conceder a vitória que você procura. Nós não podemos desistir, porque quando nós recebemos o comando do Senhor, quando Ele manda a solução, quando Ele renova as nossas forças, Ele vai também trazer junto a vitória. Não é para gerar falsas expectativas em nós, mas é para nos garantir a vitória. E aqui nesse verso 6 ainda aprendemos, né, a quarta motivação para não desistirmos, e ela está ligada à obediência. E nós não devemos desistir, pois o Senhor honra aqueles que obedecem. Tudo isso foi possível porque houve obediência. Eles estavam já lavando as suas redes, eles corriam um risco de falar: Senhor, mas já deu tanto trabalho, uma noite cansada, agora o Senhor manda a gente ir para o mais fundo, para julgar de novo as redes, para sujá-las de novo. Não, Senhor, o Senhor entende da palavra de Deus, mas a gente entende de peixe, e a gente faz também, a gente não quer obedecer, a gente prefere às vezes questionar com Deus, duvidar de Deus, e isso, queridos, atrapalha todo o processo, e isso atrapalha todo o processo da vitória. Por quê? Porque primeiramente nós precisamos ouvir e crer que aquilo que o Senhor está nos mandando fazer, ainda que pareça difícil, ainda que pareça impossível, nós precisamos crer que é o melhor, nós precisamos acreditar que é dessa maneira que vai dar certo, porque o Senhor sempre tem razão. E aí deve ter sido difícil remar novamente, se colocar o barco ali, alçar talvez as velas, para que o barco caminhasse novamente em direção ao fundo. Deve ter sido difícil posicionar as redes de novo para lançá-las ao mar, mas eles receberam nova força do Senhor, eles foram obedientes, eles lançaram as redes e eles obtiveram a vitória. Assim é comigo, assim é com você. Não desista, ouça o Senhor, ainda que as outras pessoas não escutem. É interessante o que diz o verso 7, porque quando os outros barcos, havia ali outros barcos, olha aí o verso 7 diz assim: então fizeram sinais aos companheiros de outro barco para que fossem ajudá-los, e fossem encherem ambos os barcos a ponto de quase afundar. Então, queridos, havia mais gente ali que não seguiu, porque falou assim, gente, estavam pescando juntos e falaram assim: o que eles vão fazer lá de novo? Não tem peixe, hoje não é dia de peixe. E aí eles não acreditaram, eles não foram. Mas quando a vitória veio, aí sim eles acreditaram. E muitas vezes as pessoas dizem isso para nós: não vá, desista, não insista, não tem peixe aí, não tem vitória. Mas se Deus está falando com você, não desista, querido. Tem vitória sim. Não desista, obedeça ao Senhor, confie na palavra do Senhor. Deixe Ele renovar as suas forças, né? Receba a vitória do Senhor, obedeça, porque a vitória é daqueles que são obedientes ao Senhor. Que Deus abençoe grandemente essa palavra no nosso coração, que esse seja um tempo de renovação da nossa fé, que esse seja um tempo de esperança para cada um de nós, que esse seja um tempo de nós mostrarmos
que somos igreja do Senhor, independente se vamos nos reunir no templo, independente se vamos ter culto coletivo, nós somos igreja do Senhor, porque o Senhor está conosco em todo e qualquer lugar, em qualquer situação. E nós precisamos crer que Deus está fazendo algo maravilhoso na nossa vida. Deus está fazendo algo maravilhoso nesse tempo. A vitória está chegando. Nós precisamos continuar crendo, não desistir de lutar, sermos obedientes, perseverantes. As lutas sempre vão vir para aqueles que servem ao Senhor. A vida dos servos de Deus jamais serão fáceis. Aqueles que realmente buscam a Deus de verdade sempre vão viver por obstáculos, mas Deus sempre vai honrar aqueles que verdadeiramente o servem e o buscam de coração. Por isso, não desista, sirva ao Senhor. Vamos orar mais uma vez. Senhor, não nos deixe desistir, ó Deus, em meio a tantas coisas ruins que vemos em rádio, televisão, internet, em meio, a Deus, a essa mortandade, em meio, a Deus, a esse pré-colapso, ó Deus, aí do sistema de saúde. Pai, não nos deixe desanimar, não nos deixe o medo tomar conta do nosso coração. Pai, não nos deixe pensar, ó Deus, que tudo está no fim, pois não está. O Senhor é Deus sobre todas as coisas. O Senhor, ó Deus, tem o comando, a chave de vitória em tuas mãos. Nada vai acontecer, ó Deus, se o Senhor não permitir, se não for, ó Deus, realmente propósito do Senhor. E nós devemos crer nisso, que o Senhor controla, comanda a nossa vida, guarda, protege e livra cada um de nós. E, ó Pai, que nós possamos crer que realmente, ó Deus, seja o que for que tivermos que enfrentar, seja qual for a situação que sobrevier sobre nós, não devemos desistir, ó Deus, porque o Senhor é conosco. Cada luta, cada dificuldade, cada tribulação, cada problema, que possamos sempre apresentá-los diante do Senhor, aguardar a Tua direção, aguardar as nossas forças serem renovadas pelo Senhor, obedecer ao Senhor, fazer exatamente o que o Senhor nos mandar. Mesmo, ó Deus, que as outras pessoas não creiam, mesmo, ó Deus, que o mundo nos enxergue como alienados, mas que nós possamos, ó Deus, enxergar sempre aquilo que é a Tua santa vontade. Pai, renove a nossa fé, renove a nossa esperança, que a nossa expectativa não possa estar apenas em uma vacina, apenas em mãos de governantes, mas que a nossa expectativa possa estar sempre no Senhor da glória, possa estar sempre, ó Deus, nas mãos daquele que tudo é e tudo pode, nas mãos do nosso Senhor Jesus. Assim oramos, agradecidos, certos de que o Senhor é conosco, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Que Deus os abençoe, queridos. Uma excelente noite para você e não desista de lutar.